O nosso papo de hoje é sobre algumas armadilhas que podem ter em ETFs de dividendos lá da Bolsa Americana. No vídeo de hoje eu vim trazer um ETF de dividendos, mas eu vim te mostrar o porquê que a gente sempre deve conferir os ETFs e analisá-los para saber como eles são. Porque existem algumas armadilhas que estão presentes nos ETFs que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então o ETF que eu vim trazer para vocês aqui é o SDIV. Ele é um ETF basicamente de dividendos, mas qual que é o principal problema dele? Esse ETF de dividendos ele não passa filtros de qualidade, ele simplesmente pega aí 100 maiores empresas pagadoras de dividendos do mundo inteiro naquele momento, ele pega um curto período de tempo e aí ele monta o índice e eles montam um ETF. Né? O que acontece? Normalmente as empresas que mais estão pagando os dividendos naquele momento pode ter vários motivos, mas existem alguns motivos como é um pagamento extraordinário de lucros, que ele é não recorrente. Esse não vai acontecer sempre. Pode ser alguma empresa que está em recuperação judicial, que está devolvendo capital para os investidores. Tem empresas que emitem dívida para pagar dividendos. Sim, tem empresas que fazem isso. Quando a gente pega as maiores pagadoras de dividendos e não passa filtros de qualidade, acontece isso. As primeiras empresas que vão parar ali são empresas que estão com esses problemas. Ou estão com algum lucro extraordinário, que foi só naquele momento que elas estão dando e aquele lucro não vai voltar mais. Ou são empresas que estão devolvendo capital para investidores. Ou são empresas que estão emitindo dívida para pagar dividendos, né? Então tem vários problemas. Então você precisa passar critérios de qualidade, critérios de fluxo de caixa, você precisa pegar um período maior, você não pode pegar só um ano, você tem que pegar um período maior de 5, 6 ou até 10 anos e ver quais empresas mantêm os pagamentos de dividendos durante esses 5, 10 anos. Aí sim você vai chegar numa boa empresa pagadora de dividendos. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de ETF desse tipo hoje, que é o SDIV, a sigla SDIV. Estou dando uma olhada aqui no Investidor 10, o SDIV, certo? Se a gente for olhar as distribuições dele, abaixar um pouco aqui, a gente pode ver que ele paga todo mês, né? 19, 20 centavos de dólar, tá nessa faixa que ele está pagando. A cotação dele é 20 dólares atualmente. Então, se a gente for olhar por essa ótica, ele tem um dividend yield aqui de 12% ao ano. 12% ao ano em dólar já é considerado um dividendo muito alto, já é um dividendo anormal, não está dentro da normalidade. Então você olha esse dividendo e você fala, nossa, é muito bom, né? Vou comprar porque ele paga muito dividendo. Mas olha só o problema. Eu puxei aqui embaixo, nos últimos 10 anos, dividendos mais cotação, porque ele caiu de cotação nesses 10 anos, justamente por conter empresas que não são boas ali dentro. Aqui, 1.000 dólares, considerando o reinvestimento dos dividendos, teriam se transformado em 700 dólares. Ou seja, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido dinheiro nesse ETF, você teria perdido dinheiro já contando com os dividendos. Aqui eu estou olhando só a cotação dele, ele existe desde o ano de 2011, então ele está aí uns 14 anos operando. Ele teve um prejuízo de 71%, está no negativo em 71%. Ele começou a ser cotado ali por volta dos 70, 80 dólares, hoje ele custa 20 dólares, então ele perdeu muito valor aqui desde que ele foi criado, nos últimos 14 anos aí. Estou aqui no site da gestora, que é a GlobalX, que é a gestora desse ETF. A gente pode ver que ele existe desde 2011, ele tem uma taxa de 0,58, que já é considerada uma taxa alta para ETFs. E aqui fala o objetivo do ETF, ele investe nas 100 maiores empresas pagadoras de dividendo do mundo inteiro, mas ele não passa critérios de seleção, não passa critérios de qualidade, de saúde financeira nessas empresas. E aí acaba que ele pesca sem querer essas empresas aí que estão pagando dividendo alto naquele momento, mas é por um motivo que não é bom, ou só estão pagando dividendo alto somente naquele momento, que não vão pagar mais depois. Por isso que ele é um índice ruim de dividendos. Aqui estão as 10 maiores posições que cobrem este ETF dessas 100 empresas. Ele costuma dar peso igual para todas. Mas vejam as 10 maiores posições: Brightsmart, Marfrig, Ardagh, Proximus. São empresas que a gente não conhece muito bem, né? Não são daquelas empresas famosas que a gente conhece, que são boas pagadoras de dividendo. Quando você pega uma P&G, uma Coca-Cola, um McDonald's, um JP Morgan, são empresas americanas que são realmente boas pagadoras de dividendo. Aqui a gente não vê essas empresas, né? São empresas bem diferentes, são empresas até desconhecidas, que a gente vai ter que pesquisar para saber que tipo de empresa que são. Por último, fica essa lição que eu trouxe para vocês. Aqui mostra como a cotação desse ETF caiu. Então não adianta nada você ganhar numa ponta nos dividendos se a cotação da cota do ETF que você comprou, ela cai e segue caindo. Você ganha dinheiro de um lado com o dividendo, mas você está perdendo muito mais na outra ponta, que é a cotação do ETF, que também é muito importante.
Eu estou comparando o SDIV com outro ETF, com o SCHD, que ele faz o contrário. Ele tem 100 empresas dentro dele também, mas essas 100, ele passa vários critérios de fluxo de caixa, de dívida das empresas, né? Fluxo de caixa positivo durante vários anos, empresas que estão pagando dividendos constantes há mais de 5 anos. Então ele passa vários critérios e faz uma limpa nessas empresas. E aí sim, ele escolhe as 100 melhores pagadoras de dividendo. Então vejam que isso reflete na cotação do ETF também. Em azul o ETF SCHD, que é o ETF bom, e em amarelo o SDIV, que é o ETF que eu não gosto dele. Vejam a diferença. Peguei do período máximo. Ambos vêm desde 2011. Então cerca de 14, 15 anos rodando aí. Mas se a gente for olhar o SCHD, só na cotação você ganhou mais de 200% em dólar, enquanto na cotação do SDIV aqui em amarelo você teria perdido 71% em dólar. Então fica esse aí o alerta. Nem sempre o que está pagando mais dividendo é a melhor opção de pagador de dividendo. Você tem que ver o porquê que aquela ação ou porquê que aquele ETF está pagando um dividendo tão alto, né? E tem que ver se não tem nenhuma armadilha embutida ali, ok? No vídeo de hoje é só. Responde para mim se você tem esse tipo de ETF. Responde para mim se você já conhecia essas armadilhas. No vídeo de hoje é só. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.